Vocês sabem qual foi a maior tragédia da história da medicina? Qual foi o maior dano causado por uma droga com uso inadequado? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje aqui do Café com Medicina. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica e também professor universitário. Aqui no canal nós temos como objetivo discutir os temas relacionados à medicina e às outras áreas da saúde de uma forma simples e descomplicada, destinada a você que é médico ou não. Todos são muito bem-vindos aqui no nosso canal. Vamos agora direto para o vídeo. Na década de 50 haviam muito poucas drogas sedativas no mercado, sendo que a maior parte delas eram os barbitúricos, que eram drogas que tinham um sério problema. Elas poderiam gerar sedação excessiva e em alguns casos geravam dependência. É nessa época que uma companhia alemã chamada Chemie Grünenthal havia criado uma medicação para atuar em conjunto com antibióticos no tratamento de infecções, a talidomida. Como na época não eram comuns estudos em diversos modelos animais e também os estudos clínicos estavam apenas começando, foi realizado um teste com camundongos e logo na sequência alguns pequenos testes com humanos revelando a potencial segurança da droga. Logo em 1956 a droga foi liberada para o tratamento da gripe, da influenza, sob o nome comercial local de Gripex. Mas o pessoal começou a olhar as ações da droga e verificaram que ela tinha também uma ação sedativa e ela não tinha aqueles problemas dos barbitúricos, que eram a sonolência excessiva e nem a capacidade de gerar dependência. Por isso, no ano seguinte, 1957, ela foi liberada sob o nome comercial de Contergan para esse uso. E logo no primeiro ano de comercialização, a droga já teve um sucesso absoluto, chegando a vender mais de 90 mil unidades por mês em diversos países do mundo, exceto os Estados Unidos. Isso porque o FDA, que é o órgão que regula a liberação de medicações naquele país, não havia liberado a droga, pois o médico responsável pelas liberações naquela época, chamado Francis Kelsey, não havia liberado a droga. Apesar de muita crítica, ele verificou que não havia segurança suficiente para o uso em gestantes e também um risco potencial de neuropatia periférica. Mas nos anos seguintes, ela continuou a ser distribuída sobre mais de 52 marcas em mais de 48 países. Inclusive, no ano seguinte, logo em 1958, ela já era distribuída por uma grande distribuidora de bebidas, a DBCL, que é inclusive a responsável pela distribuição de um famoso whisky, o Johnnie Walker. E essa empresa, a DBCL, ela atuou com uma campanha de marketing bem pesada nos países em que ela realizava a distribuição, focando principalmente de como que essa droga era segura e como que a droga praticamente não tinha efeitos colaterais, sendo inclusive seguro o uso em gestantes, baseado ali numa relação que o uso já tinha sido comprovado seguro em crianças, já tinha sido comprovado seguro em adultos, então, consequentemente, também era seguro na gestação. Portanto, a droga seria a droga ideal para levar as pessoas a dormir sem causar dependência, que era aquilo que ele dizia que era muito ruim lá dos barbitúricos, e com total segurança. Ou seja, a droga perfeita. Mas nessa mesma época começavam a reportar alguns efeitos colaterais iniciais, como por exemplo, a própria neuropatia que o médico americano havia revelado, a presença de cãibras, redução de força em alguns pacientes. E mesmo assim, um ano depois, em 1959, a droga chegava aqui no Brasil. Chegava aqui distribuída pelo Instituto Pinheiros de Farmacologia, que era um braço lá da empresa alemã que havia criado a medicação. Já em 1961, as vendas já eram um sucesso absoluto. A droga já era muito vendida em todos os países e havia uma grande segurança no uso da droga. No entanto, 2 médicos começaram a reportar relatos de alterações que eles haviam percebido. O primeiro, um médico alemão chamado Widukind Lenz, publicou na revista alemã de medicina que bebês nascidos de mães que haviam tomado a talidomida começaram a apresentar malformações. Ao mesmo tempo, lá do outro lado, na Austrália, um médico chamado William McBride reportava dados similares, em que mães que haviam tomado a talidomida, os bebês passavam a apresentar malformações de ossos longos, nascendo muitas vezes sem os membros superiores, os braços e as pernas. E após esses relatos, menos de 5 anos depois da droga ter entrado no mercado, ela foi banida do seu uso na Europa em novembro de 1961, sendo retirada de fato logo em março de 1962. E aqui no nosso país, no Brasil, isso aconteceu de modo bem atrasado. Apesar de algumas entidades farmacêuticas já apontarem para o potencial risco da medicação, logo em 61, depois do aviso dos médicos nos outros países, e de ter iniciado um movimento
movimento pela regulação da medicação e de diversas outras drogas sedativas, ela só foi efetivamente banida do país em 1965, ou seja, quase 4 anos depois do resto do mundo. E ainda assim, houveram relatos de venda ilegal aqui no país, uma vez que a regulação não foi tão bem realizada assim. E estima-se que a droga levou a mais de 10 mil malformações graves e inúmeros abortamentos. Aqui no Brasil nós não temos um número absoluto e específico porque não havia muito registro nessa época para a gente ter uma ideia real. Nos Estados Unidos estima-se que mais de 1.200 médicos chegaram a utilizar essa medicação, mesmo ela não tendo sido aprovada. E isso aconteceu ou por estudos clínicos realizados direto pelos médicos, uma vez que naquela época não existia regulamentação específica para teste de drogas, ou mesmo pelo uso por meio de distribuição de amostras que a indústria fornecia naquele momento, sendo que em torno de 628 gestantes podem ter recebido a medicação e mais de 16 mil outros pacientes. Do ponto de vista jurídico, diversas indenizações foram pagas ao redor do mundo, mas longe do número de pessoas que foram vítimas dessa medicação. E por incrível que pareça, a empresa praticamente não recebeu nenhuma punição. O processo de julgamento se iniciou, mas terminou com um acordo em 1971, em que as acusações foram retiradas pelo Ministério Público alemão em troca da empresa estabelecer um fundo de apoio às vítimas da talidomida. Inclusive, a empresa continua atuando até hoje em outros ramos de medicações. Esse caso ficou conhecido como a maior tragédia da história da medicina, mas ele trouxe alguns aprendizados que deixaram grandes legados, como, por exemplo, a Declaração de Helsinki, em 1964, que estabeleceu as normas éticas para pesquisas em seres humanos. Também estabeleceu a necessidade de avaliar o risco de danos fetais em diversas espécies, uma vez que camundongos, por exemplo, eram pouco suscetíveis à talidomida. Também ocorreu o estabelecimento dos critérios para estudos clínicos americanos e o governo passou a ter uma regulação maior a respeito dos trials que aconteciam no país. Aqui no Brasil, em 1978, foi reconhecida a Associação das Vítimas da Talidomida como uma entidade oficial de suporte a esses pacientes. E em 1982, foi estabelecida a primeira legislação específica abordando esse tema. Apesar disso tudo, a talidomida ainda existe para alguns usos terapêuticos nos dias de hoje, como por exemplo, no tratamento de algumas reações da hanseníase, uma doença muito comum em nosso país, no tratamento de alguns cânceres, como por exemplo, o mieloma múltiplo, entre outros. Obviamente que ela tem um esquema todo rigoroso para garantir que nenhuma mulher gestante utilize a medicação. Então, por exemplo, quando uma mulher em idade fértil vai necessitar o uso da medicação, é orientada várias vezes a respeito dos riscos e também oferecido métodos contraceptivos. Infelizmente, como a hanseníase ainda é uma doença muito prevalente no Brasil, apesar de todo esse controle, ainda existem relatos esporádicos da ocorrência de malformações fetais em decorrência do uso dessa medicação. Mas nada se comparado àquele enorme número que nós tivemos lá na década de 50 e 60. E eu gostaria de agradecer aqui ao acadêmico de medicina Ramon Conde, que sugeriu esse tema e auxiliou na pesquisa que levou a esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de compartilhar com seus amigos, clicar no like aqui embaixo, porque ajuda o canal a crescer, e se inscrever se ainda não for inscrito. Lembre-se que se você sugerir um vídeo igual o Ramon fez e ele for utilizado aqui no canal, você leva essa belíssima caneca do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.